Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do sétimo ano do Gênio Teixeira. Professor Humberto aqui e nós vamos para mais um conteúdo que agora é adição algébrica e multiplicação de números racionais. E como eu estou falando de números racionais, a gente vai trabalhar tanto a parte da forma decimal, que é aquela com vírgula, quanto a parte fracionária, o número com a fração, que são o numerador e denominador. Então vamos começar. A gente está na página 104 do livro. Adição algébrica de números racionais primeiro. Então vamos lá. Agora nós vamos estudar a adição algébrica de dois ou mais números. Então pode ser com dois ou tantos que forem aparecer. Beleza? A gente vai começar com a adição com os números fracionários. Calcule o valor da adição menos 5 oitavos mais 3 décimos. Na verdade é meio que uma revisão porque vocês sabem somar frações. Como os denominadores são iguais, você pode somar e subtrair direto. Faz a operação com o de cima e repete o de baixo. Quando os de baixo, os denominadores, não tiverem o mesmo valor, você tem que fazer o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, certo? Nesse caso aí, então, agora a gente só tem que se preocupar com a regra de sinal, mas a gente só mexe com a regra de sinal no final. Por enquanto, você age normalmente. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular o MMC de 8 e 10. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou lembrá-los como calcular. Nos demais, a gente já faz intuitivamente, tá bom? O MMC era pegar os dois números, certo? E ver por quem que eles dividem. Certo? Você vai procurar o número primo que eles conseguem dividir ao mesmo tempo. Então, 8 e o 10 são pares, eles conseguem dividir o 2. Eles podem dividir tanto ao mesmo tempo como só um pode dividir. O que você faz com o outro? Você apenas repete. Então, o 8 e o 10 dá para dividir por 2, que vai ficar 4 e o 5. O 4 ainda dá para dividir por 2. Então, 4 vai dar 2. E o 5 não dá, repete. O 2 ainda divide por 2. Que vai dar 1. O 5 repete de novo. E agora o 5 só divide por ele mesmo. Então, quando termina em 1 e 1, você vai pegar esses valores que você fez a divisão e multiplicar. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 é 40. O MMC entre 8 e 10 dá 40, igual está bem ali na questão. Tudo bem? Então, agora a gente vai pegar menos 5 oitavos mais 3 décimos e você vai colocar os 40 lá embaixo, tanto numa fração quanto na outra, tudo bem? O que você faz com esse 40? Você divide o de baixo, 40 dividido por 8, que dá 5, e multiplica essa resposta pelo de cima. 5 vezes 5 vai dar o 25 que está lá em cima, ok? Se era menos na sua fração original, vai continuar sendo menos na outra fração, tá bom? Então, os menos 5 oitavos é uma fração equivalente a menos 25 sobre 40. O outro você faz a mesma coisa. Ó. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. O 12 está lá em cima. Então, é da mesma maneira, intuitivo. Bem? Então, agora você vai fazer o quê? Operação com os numeradores e repete o denominador. O seu 25 é menos, o seu 12 é mais. Adição algébrica, musiquinha, adição, sinais diferentes. Pega o sinal do maior módulo e subtrai. O maior módulo é quem está mais longe do zero, é o menos 25. Sua resposta vai ser negativa lá. E 25 menos 12 dá 13. Então, menos 5 oitavos mais 3 décimos vai dar menos 13,40 avos. Ok? Então vamos para mais um exemplo. Eduardo, amiga de Cláudia, está estudando em Oslo, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima da cidade de Oslo foi de menos 9,7 graus Celsius e a temperatura máxima de menos 2,5 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura ontem em Oslo? Então, gente, eu já falei sobre variação. Toda vez que falar de variação, você vai dar a ideia de diferença, de subtração. Tudo bem? E aí você sempre vai pegar o maior valor menos o menor. É tanto que está aí, menos 2,5 menos o menos 9,7. Lembrando que esse menos aí entre os parênteses é da diferença, da variação. Os outros menos é porque os valores já eram negativos, que estão dentro do parênteses. Então, eliminando os parênteses, o menos 2,5 não tem nada na frente, repete, porque ele é positivo. O menos aí, na frente do menos 9,7, vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, o menos dele vai virar mais. Ok? Menos 2,5 mais 9,7. Sinais diferentes, pega o sinal do maior módulo, que é o mais 9,7, que é positivo, e subtrai. 9,7 menos 2,5, 7,2. Professor, como é que você fez essa subtração? Quando você tem a mesma quantidade de casas decimais, você subtrai o de cima com o de baixo normalmente.
e obviamente a mesma quantidade de algarismos. Então, olha lá, o 7 menos o 5 fica o 2, e o 9 menos 2 fica o 7. Mas eu vou ensinar como é que são números maiores e quando a vírgula está em situações diferentes. Tudo bem? Logo, a variação de temperatura ficou 7,2 graus. Ela variou essa quantidade, do mínimo para o máximo. Ok? 3. Determine o valor da expressão 1/3 menos, menos 1/2, mais 3/4, mais menos 1, mais 5/6. Que aí tem os parênteses também. Então agora, a de cima eu fiz uma operação com decimais. Você vai fazer uma operação agora com fração, tudo bem? Você vai repetir 1/3 e vai eliminar os parênteses. Esse menos que está na frente dos parênteses, você vai trocar o sinal deles. Professor, se antes de eliminar, eu posso fazer a operação com os dois de dentro e trocar o sinal depois? Pode, não, isso aí não tem problema. Ou você já elimina os parênteses e faz tudo, ou você pode fazer a operação com os de dentro e fazer. Mas nesse caso eu eliminei primeiro, porque eu vou pegar o MMC de todo mundo ao mesmo tempo. Mas você pode fazer os MMC parte por parte. Bem? Então, você tem 1/3. O menos na frente vai trocar lá, ó, o menos 1/2 vira mais 1/2. O mais 3/4 vira menos 3/4. E no outro eu vou eliminar o parênteses, ele tem o mais na frente. Então só repetir quem está dentro. Menos 1 e mais 5/6. Ok? Eliminados os parênteses, você tem denominadores 3, 2, 4 e 6. Lembrando que embaixo daquele 1, ele é inteiro, sempre também tem 1. Tá? Mas ele não precisa entrar no MMC, porque ele vai acompanhar os outros. Então, se você fizer aquela continha do MMC, igual a gente fez na outra questão, dos 4 ao mesmo tempo, entre 2, 3, 4 e 6, o MMC vai dar 12. Então, você vai botar 12 embaixo de todas as frações. E aí, o que você faz em cima? Divide lá o de baixo e multiplica o de cima. Então, você tem aí 12, aí você divide aqui pelo 3, ó, tá vendo? Que vai dar quanto? 4. 4 vezes 1 em cima dá 4. Certo? 12 dividido por 2, vai fazer com todos, dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 3 de cima dá 9. 12 dividido por... O de baixo é 1, dá 12. 12 vezes 1 em cima dá 12. E o 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Você vê que o sinal que está em cima de cada um repete embaixo, o mesmo sinal. Se 1/3 era mais, o 4/12 é mais. Se o meio é mais, o 6/12 é mais. Se o menos 3/4, no caso aí é menos, fica menos 9/12. Tudo acompanha o mesmo sinal. Beleza? Agora que está todo mundo igual embaixo, repete de baixo e faz a adição algébrica com o de cima. E aí você vai fazer todas aquelas continhas. 4 mais 6, menos 9, menos 12, mais 10. Certo? Você pode pegar tantos positivos separados dos negativos e fazer no final. Pode fazer em qualquer ordem, porque ela é associativa. Lembre-se disso. E também comutativa. Vamos pegar os positivos. Ó. O 4 aqui. Ó. 4 mais 6 dá 10. O 10 mais o 10 de lá dá 20. Beleza. O menos 9 menos 12 dá menos 21. Menos 21 mais 20, pega o sinal do maior módulo, que é do menos, que é o 21, dá menos. E aí, subtrai. 21 menos 20 dá 1. E embaixo repete 12. Então, vai ficar menos 1 sobre 12. Ok? Então, é assim que você faz. Quando você tem frações, é fazendo MMC. E depois que eliminar parênteses, fazer tudo direitinho, você faz a regra de sinal como a gente cantou nas musiquinhas. Ok? Então, vamos para mais um exemplo agora. Exemplo 4. O número decimal correspondente ao valor da expressão 1,6 menos menos 2,8 mais 1,9 menos menos 5,6 mais 8,1. E aí tem os parênteses e os cochetes nos seus lugares. Aí eu quero fazer essa operação, essa expressão numérica. É muito parecido com a dos números naturais, tudo bem? Você vai também seguir regra de eliminar parênteses, cochete, fazer regra de sinal. Mas tem um detalhezinho quando você for fazer a adição algébrica com os valores. Então a gente vai verificar agora. Então se você perceber, ó, ele pegou essa parte de cima aí da questão e apenas colocou embaixo na primeira linha para você poder resolver. Então ele só repetiu. Aí você vai eliminar os parênteses primeiro. Então você tem aí 1,6, o menos vai eliminar o menos 2,8 para virar mais 2,8. Mais, abre colchete, 1,9, mais 5,6. Aí o menos de fora desse outro parênteses vai transformar o menos 5,6 para mais 5,6 e vai transformar o mais 8,1 para menos 8,1. E aí a gente elimina os parênteses. Agora, eliminando o colchete.
1,6 mais, aí tem um 2,8, tem um mais na frente desses todos aí. Então, todo mundo vai repetir o sinal. Então, vai ficar mais 1,9, mais 5,6 e menos 8,1. Agora, você pode somar todos os positivos e depois subtrair o negativo. Só que para somar, tem um detalhe. Na regra lá que vocês aprenderam nos números naturais, você sempre tinha que alinhar à esquerda, botar todo mundo alinhadinho ali, né? Nesse caso, deu coincidência porque é a mesma quantidade de inteiro e decimal. Mas mesmo quando não for, você sempre tem que fazer a operação colocando vírgula embaixo de vírgula, para adição algébrica. Tudo bem? Nas outras operações é outra coisa. Mas como a gente está fazendo a adição algébrica aqui, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, mesmo que sobre do lado esquerdo mais do que um dos outros. A gente vai fazer até um exemplo a mais que não está no livro. Então, aí você vai somar quem está embaixo de quem, normalmente. Então, 6 mais 8 dá 14, 14 mais 9 dá 23 e 23 mais 6 dá 29. Tem um 9 da mesma maneira, você sobe o 2 para lá. O que é subir esse 2? Na verdade, o decimal completou com 9 e os 2, que é do 29, vira 2 inteiros da parte inteira. Tudo bem? Ou como você já conhece, subiu o 2, né? Aí soma as partes inteiras agora. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6, 6 mais 5 dá 11. Então a soma de todo mundo dá 11,9. Agora você vai subtrair o 8,1. Também para subtrair, como é adição algébrica, é a mesma regra de adição e subtração. Você tem que colocar vírgula embaixo da vírgula e subtrair. 9 menos 1 dá 8 e 11 menos 8 dá 3. Então dá mais 3,8. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não está no livro, tá? 3,27 menos 2,5. Você pode perceber que eles não têm a mesma quantidade de números depois da vírgula. Mas mesmo assim você coloca vírgula embaixo de vírgula. E esse espaço, professor, o espaço você pode completar com 0, não tem problema. E aí você faz a operação de cada um debaixo do outro. E a resposta, a vírgula, fica embaixo dessas vírgulas também. Então, se você está fazendo aí com duas casas decimais, a sua resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, 7 menos 0 dá 7. 2 menos 5 não tem como. Então, você vai pegar uma dezena do 3 e vai virar 12. Não vai pegar emprestado que você não vai devolver, né? A gente já falou sobre isso. Então, você vai pegar lá, ó, uma dezena do 3, que vai ficar o 12. E o 12 menos 5 dá o... vai ficar 2 dezenas lá, né? E o 12 menos 5 vai ficar o 7. As 2 dezenas que sobraram menos as 2 de baixo é 0. Coloca 0, vírgula, porque a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então, 3,27 menos 2,5, pode conferir aí na calculadora, dá 0,77. Adição algébrica, vírgula embaixo de vírgula. Agora, para multiplicação, é outra regra. Então, vamos lá. Multiplicação de números racionais na forma decimal. Vamos retomar e ampliar o estudo da multiplicação de números racionais na forma decimal. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar que multiplicamos os números como se fossem números naturais, colocamos a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma dos números das casas decimais dos fatores, e a gente observa os sinais, se forem tem o mesmo sinal é mais, e sinal diferente dá menos, como a gente já falou nas regras. A regra continua a mesma para os números inteiros. Tudo bem? Só que agora a regra não é colocar mais vírgula embaixo de vírgula, é contar todos os algarismos dos fatores, somar tudo para ver quantos vai ter na resposta. Vou mostrar no exemplo. Então, vamos considerar aqui. Ó. Qual o resultado da multiplicação 2 vezes 0, menos 0,003? Então, para você multiplicar ele, olha que bem aqui, o primeiro modo a gente pode até olhar, mas o importante aqui é como é que você vai fazer aqui no segundo modo. Tudo bem? Então, vai ficar 0,003 vezes 2. Então, aí sim, você alinha pela esquerda. Ó. Deixa eles alinhados. Você sempre começa da esquerda lá para a direita. Tudo bem? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. O 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, deu 0,006. O que isso quer dizer? Se eu tinha... Quantos algarismos eu tenho à direita da vírgula nos dois números? Em cima eu tenho 3, embaixo eu não tenho nenhum. Então também vão ter 3 na resposta. Se eu tivesse embaixo, você ia somar para dar um total lá na resposta. Então a vírgula de baixo ela depende dos fatores que estão em cima. E aí o sinal fica como? Sinais diferentes, negativo. Então dá menos 0,006. Vamos fazer mais uma aqui. Eu tenho lá menos 1,8 vezes mais 0,74. Então, esquece os sinais por enquanto. Você pode perceber que o 0,74 tem 2 casas depois da vírgula, no caso, à direita.
O 1,8 tem uma casa à direita da vírgula. Então, você multiplica esses números como se não tivesse vírgula. Mexe com a vírgula na resposta final. Então, da mesma maneira, 8 vezes 4 dá 32, aí sobe 3. 8 vezes 7 dá 56, com mais o 3 dá 59, sobe 5. 8 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Dá 592. Multiplica 1 vezes 0, 74, dá 74 normal. Sempre como 6 multiplicar. Agora soma. 2 com nada é 2. 9 com 4 é 13. Sobe 1. 1 mais 5 mais 7 dá 13. E fica 1, 1. Onde vai a vírgula? Eu tenho em cima duas casas decimais. Embaixo eu tenho uma casa decimal. 2 mais 1 dá 3. Então na minha resposta, a vírgula vai ter que deixar 3 números à direita dela. Então se eu tenho 1, 3, 3, 2, a vírgula vai ficar bem ali, ó. Depois do 1 e antes do 3, do primeiro 3. Então, 1,332. Tem 3 casas decimais, porque tem 2 em cima e 1 embaixo. Sempre soma para botar na resposta. Ok? Sinais diferentes, então dá negativo. 0,74 vezes o menos 1,8, que é negativo, dá menos 1,332. Ok, pessoal? Vamos para agora a multiplicação na forma fracionária. Considere agora as situações a seguir. Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros ela vai utilizar? Então, para resolver, a gente teria que multiplicar 3 vezes 2,5. O que é 3 vezes 2,5? 2,5 mais 2,5 mais 2,5, que dá 6,5. A cada vez que o numerador é igual ao denominador é um inteiro. Então, se eu tenho 6 sobre 5, o que é 6 sobre 5? É a mesma coisa que 5 sobre 5 mais 1 sobre 5. Não é 6 sobre 5? 5 sobre 5 é 1. Por isso que ele tem na frente a forma mista. 1 inteiro e mais 1/5. Ele pegou uma parte inteira e mais 1/5 ainda de parte. Ok? Na verdade, quando você multiplica um número por uma fração ou fração por outra fração, você só precisa multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É basicamente isso. O 3 é inteiro. Quem é o denominador de um número inteiro? 1. Então você faria 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 5 embaixo fica 5. Tudo bem? Como é que é geometricamente? Se você perceber, ela tem 2/5. Então aí, primeiro é uma fita e ela está dividida em 2/5, 2/5 e 1/5. E tem a outra fita, que é mais 1/5 da outra fita. Ela precisaria de 3 pedaços iguais a 2/5. Então ela teria que ter 2/5 e 2/5. Não tem mais 2/5 nessa mesma fita. Então ela precisaria pegar 1/5 do que sobrou dessa mais 1/5 do outro pedaço. Então é aí por isso que representou 6/5. Ou seja, 1 inteiro dessa primeira e mais 1/5 da outra. Beleza? Então, para multiplicar frações, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador, mesma regra de sinal. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Ok? 2. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, 1/2 é casada. A quantidade de mulheres casadas representa a fração do número de funcionários dessa empresa. Qual vai ser essa quantidade? Esse problema pode ser representado assim. Quanto é que dá 1/2 de 1/3? É assim mesmo que a gente fala. E quando a gente fala uma fração de uma outra, você está multiplicando as frações. Então, como é que a gente calcula, então? Vamos olhar na parte geométrica. Se ele quer a metade de 1/3, então pensa, você pega um círculo aí e divide em 3 partes, que é esse pontilhadozinho bem azul aí, que está aí, formando como se fosse um Y. Tá? Aí, cada parte dessa é 1/3. Eu pego 1/3 e divido ao meio, porque é o meio de 1/3. A metade de 1/3. Então, se eu dividir, ficaram 6 partes, eu peguei uma parte de 6. Isso é geometricamente. Como é que é matematicamente? É só você multiplicar 1/2 vezes 1/3. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 3 dá 6. Faz direto, de cima e de baixo. Esse caso não tem MMC. MMC é só lá na adição algébrica. Tudo bem? Então, o número de mulheres casadas representa 1/6 total de funcionários da empresa. Porque é 1/2 de 1/3, é a metade de 1/3, então são 6 partes. Ok? E essa parte, obviamente, ela vai ser menor do que as outras, porque eu quero uma fração menor de outra fração que gera do total. Tudo bem? Então, lembre-se dessa regra. Beleza? Terceiro exemplo. Determine o valor da expressão menos 3/7 vezes mais 2,1 menos mais 5,9 vezes menos 3 sobre 2. Gente, para começar, se eu quero multiplicar números racionais, ou eu multiplico decimal com decimal ou fração com fração. Não tem como multiplicar eles misturados como está aí. Todos são racionais? São, mas eles têm que estar na mesma forma. Como eu já tenho 3 frações e só tenho um decimal, é mais fácil transformar um decimal para fração.
Mas se você quisesse pegar as 3 frações e passasse para decimal, também é da mesma resposta. Como é que fica 2,1 em forma de fração? A regrinha do zero, como eu já tinha explicado. O 2,1 tem um número à direita da vírgula, então tem um zero embaixo. Então vai ficar 21, que é ele sem vírgula, sobre 10. Tudo bem? Então agora você coloca lá onde tem mais 2,1 embaixo, mais 21 sobre 10. Eu tenho multiplicações e tenho subtração. Expressão numérica, multiplica primeiro. Aí tem um detalhe que você pode escolher fazer. Você pode simplificar as frações antes de multiplicar para deixar essa conta menor. Posso simplificar no final, professor? Pode, também está certo do mesmo jeito, não vai mudar. Então, você simplifica o de cima com o de baixo como se fosse uma fração só. Você pode olhar qualquer um de cima e simplificar com qualquer um de baixo. Mas sempre um de cima com um de baixo. Não pode 2 de baixo, não pode 2 ou mais de cima também. Então, ó, se você olhar para o 21 e para o 7, o 21 é múltiplo de 7. Então, eu posso dividir 21 por 7, que dá 3. E posso dividir o 7 por ele mesmo, que dá 1. Está bem pequenininho de azul aí. Melhor até você olhar no seu livro para ver. Tá bom? Então, agora você passa a multiplicar esses valores que você simplificou. Você vai fazer contas menores. Do outro lado, na outra multiplicação, tem um 9 embaixo e um 3 em cima. Os dois dá para dividir por 3. O 3 vai ficar dividido por 3, que vira 1. E o 9 dividido por 3 vira 3. Você vai agora multiplicar por esses de azul aí, que estão aí, os simplificados. Então, 3 vezes 3 de cima dá 9. Menos vezes mais sinais diferentes dá menos. Embaixo, 1 vezes 10 deu 10. Do outro lado, repete o menos no meio, fica 5 vezes 1 dá 5. O mais vezes menos continua negativo, né, porque são sinais diferentes. E 3 vezes 2, ó, que é o 3 que simplificou, vezes o 2 que tinha, 6. Agora a gente caiu na adição algébrica, tem que eliminar os parênteses. O menos 9 décimos não tem nada, repete. O menos 5 sextos tem o menos fora, vai trocar o sinal de dentro para virar mais. Então, menos 9 décimos mais 5 sextos. Ok? Agora em MMC. Vocês veem que tem várias operações desse exemplo aí. Então, qual é a MMC entre 10 e 6? Se você calcular lá, fazendo aquela regrinha que eu mostrei, vai dar 30. Como é que eu acho os de cima? Os de baixo são 30 e os de cima? Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 9 está lá em cima, 27. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes o 5 de cima dá 25. Menos 27, 30 mais 25, 30. O menos 27 mais 25, sinais diferentes. Pega o sinal do maior, que é o 27, né? O maior módulo dá menos. 27 menos 25 dá 2. Menos 2 sobre 30. Ainda dá para simplificar. Divide em cima e embaixo por 2. Então, 2 dividido por 2 fica 1. 30 dividido por 2 dá 15. Então, essa fração está irredutível. Menos 1 sobre 15. Ok? Repetindo as etapas que a gente fez nessa questão. Primeiro, transformou o 2,1 em fração para 21 décimos. Depois, simplificou em cima com embaixo. Essa etapa você pode fazer no final, não tem problema. Simplificou, pegou quem restou, multiplicou de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, sobrou uma subtração que faz parte da adição algébrica, eliminou os parênteses, fez MMC e depois simplificou a resposta final. Beleza? Então, o nosso último exemplo. Quanto é a metade da metade da metade da metade? Certo? Então, eu quero um meio de um meio de um meio de um meio. O meio não é metade? Então, se você olhar geometricamente, olha lá, tem um inteiro, metade, um meio. Qual é a metade de um meio? Você pega a metade e divide na metade. O meio de um meio. E a metade da metade? Divide o meio, divide o meio. Sempre pegando um pedacinho da metade que estava. E a metade da metade da metade da metade, o meio. Então, no desenho, na verdade, se você tinha 1, ficou 2. Depois 2 ficou 4. O 4 virou 8. E o 8 virou 16 partes, para pegar uma delas. Essa é a parte geométrica. Como é que é matematicamente? Eu falei que quando a gente fala quanto é uma fração de outra, é multiplicação. Então é só multiplicar um meio vezes um meio vezes um meio vezes um meio, porque ele quer a metade da metade da metade da metade. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, se você olhar lá, exatamente deu uma parte de um total de 16. A parte geométrica e a parte fracional. Beleza? Multiplicar, então, decimal não precisa botar vírgula embaixo de vírgula. A linha na esquerda e conta a quantidade de algarismos que estão na direita da vírgula de todo mundo que está participando da multiplicação. E se eu for multiplicar na forma fracionária, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma maratona de conteúdo, gente. Pegamos 2 conteúdos diferentes.
adição algébrica de números racionais e multiplicação de números racionais. Separa as duas regrinhas que são diferentes para você poder fazer os exercícios das páginas que a gente vai fazer. Ok? Professor Humberto aqui. Abraços. Tchau, tchau.